Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico com quase 20 anos de formado. Meu site é o icaro.med.br, minhas redes sociais são aqui o facebook.com/dr Ícaro Alves e o instagram.com/dr Ícaro Alves e o youtube.com/dr Ícaro Alves, onde vocês encontram vários materiais sobre saúde gratuitamente para vocês. Hoje, dia 28 de outubro de 2018, às 8h45 da noite, vamos começar essa live sobre suplementação. Eu já falei sobre suplementação para vocês nos últimos meses, tá? Todo o material está compilado no icaro.med.br/suplementação. E eu sugiro fortemente que vocês assistam o que está lá para tirarem todas as dúvidas de vocês sobre o assunto, tá bom? Lembrando que, como é um link, icaro.med.br/suplementação, sem o C cedilha e sem o ATIL, suplementacal, tá? Para vocês poderem acessar o material. Hoje eu estou bastante feliz, desculpa não estar fantasiado de médico, eu estou fantasiado de brasileiro hoje, para conversar com vocês, porque hoje é o dia em que Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e eu estou muito feliz por isso, estou esperançoso, é um ser humano como todos nós, a gente sabe que o governo vai ter falhas, mas eu estou confiante que será um governo pautado em Deus e que será pautado na Bíblia, e eu acho que nós como brasileiros temos que ter esperança de que será um governo muito melhor para todos nós, especialmente em saúde, tá? Eu pretendo bater um papo pessoalmente com o nosso futuro presidente, Jair Messias Bolsonaro, isso já me foi prometido por várias pessoas próximas dele, né, de que vai ser possível conversar com ele, dar umas ideias sobre saúde, vou entregar meu livro para ele, vou colocar todas as ideias do livro gratuitamente, do Manual da Saúde Definitiva e do 11 Hábitos em 11 Semanas, gratuitamente para ele usar como queira, de forma a ajudar vocês a viverem melhor, tá bom? Como eu sempre digo, eu acho que toda obra em saúde deve ser da humanidade e eu quero que isso ajude muitas pessoas, tá? Vamos ver se vai dar para ser ouvido. Hoje eu quero conversar com vocês sobre suplementação. Bom, vocês sabem que nessa semana agora saiu o caso de Jim McKenzie na mídia, né, que foi colocado como um suplemento alimentar que colocou essa pessoa na fila do transplante de fígado, tá? E eu achei que a matéria foi toda divulgada de forma muito tendenciosa e de forma que não vai ajudar muito as pessoas, e sim pode passar muita desinformação e um medo de suplementação desnecessário. Então, atendendo a pedidos de vocês, eu venho aqui hoje para poder esclarecer para vocês o que eu acho que é verdade e o que eu acho que é mentira no que foi colocado, ou potenciais mentiras, potenciais verdades no que foi colocado pela mídia. Tá certo? Deixa eu dizer para vocês. Bom, tem gente aí falando sobre como adquirir os livros. É só ir lá no icaro.med.br/livros, que lá tem mais sobre os livros e mais sobre como vocês e onde vocês podem adquirir os livros, tá bom? Mas eu não estou aqui para vender livros para ninguém hoje, eu estou aqui para realmente ajudar vocês em saúde. Então vamos lá. Segundo conta a história, aos 50 anos de idade, o Jim McKenzie, ele estava tomando cápsulas de chá verde para tentar se manter saudável e acabou com uma grave lesão hepática. Vamos lá. Suplementos alimentares podem detonar o fígado de uma pessoa? Podem. Assim como remédios podem, assim como alimentos podem, principalmente excessos, assim como toxinas podem. Por quê? O nosso fígado, gente, é o nosso principal filtro. Para vocês terem uma ideia, tudo que entre pelos intestinos sai da circulação intestinal e vai para o fígado poder auditar aquilo ali, para o fígado poder desintoxicar o necessário, ficar com excessos, transformar substâncias, neutralizar quando possível ou dar prosseguimento para substâncias chegarem ao restante do corpo. Então, qualquer substância que aquela pessoa possa ser sensível demais, isso até certo ponto é meio imprevisível, porque eu já vi pessoas sensíveis ao abacate, à cenoura, assim como eu já vi pessoas sensíveis ao chá verde, à cafeína, e já vi muitas pessoas sensíveis também a remédios. Então, assim, um suplemento pode colocar uma pessoa na fila de transplante de fígado? Pode, mas isso é raríssimo de se acontecer quando a suplementação é indicada por um bom profissional de saúde, seu uso é acompanhado e ela é bem prescrita e bem acompanhada.
tá certo? O que o Jim McKenzie fez, de acordo com a mídia, o que a própria mídia mostrou? Foi o seguinte, ele resolveu tomar, até que se prove o contrário, por conta própria, cápsulas de chá verde, sabendo dos benefícios do chá verde para a saúde. Os benefícios do chá verde são mais estudados para a ingestão do chá ou para a ingestão de substâncias específicas em doses adequadas. A gente até certo ponto não sabe se o Jim utilizou overdose e se ele fez exames e acompanhamento médico competente antes de tomar. Por quê? Como eu digo lá no icaro.med.br/suplementação, quando você resolve tomar um suplemento, isso tem que ser em cima de um organismo que já está com bons hábitos de vida ou adotando seriamente bons hábitos de vida. Por quê? Quando você coloca uma substância no organismo, seu organismo vai ter que lidar com ela, principalmente o fígado, mas todas as células onde aquela substância chegar. E se o organismo não tiver suficiência de água, de oxigênio, que vem da respiração, de nutrientes, que vem da alimentação, de exercício físico para circular adequadamente, desintoxicar adequadamente, metabolizar adequadamente, de sono, tá? De vitamina D, de exposição à luz solar, que é a principal fonte de vitamina D. Se o organismo estiver intoxicado já por alguma coisa, isso vem, uma nova substância pode entrar como a cereja do bolo que vai intoxicar mais o organismo, tá certo? Se a pessoa não está muito bem de mente, de espírito também, ela pode ter uma psicossomatização e gerar uma sobrecarga de órgãos por conta de desequilíbrio hormonal, que a gente sabe que pensamentos e um status de insatisfação, de ansiedade, de depressão pode psicossomatizar e levar a sintomas físicos, tá certo? Então, assim, até certo ponto a gente não sabe se o Jim ele estava com uma saúde corporal adequada para começar a usar um suplemento, ainda mais por conta própria, tá bom? Então, antes da gente colocar a culpa no suplemento, a gente tem que ver se a pessoa que vai tomar o suplemento, se ela estava em condições de usar o suplemento ou não. Agora, é claro, quando você ingere um suplemento ou qualquer substância, você tem que ver se a procedência é adequada, se a matéria-prima é de qualidade, se ela veio com intoxicantes, se ela veio junto às substâncias ou a própria substância que se quer tomar, se você tem intolerância ou alergia a ela, se ela agride seus intestinos, se tem uma absorção inadequada, se vai pegar uma flora bacteriana intestinal inadequada. Então, são várias coisas que toda pessoa tem que ver antes de colocar um suplemento no organismo, tá bom? O que a matéria conta? A matéria conta que ele começou a tomar suplementos de chá verde, tá bom? E que quando os médicos pegaram, em necessidade de urgência, viram que o fígado dele estava intoxicado, tá? E que ele teve que entrar na fila para o transplante de fígado de urgência, tá bom? Aí conta a história de que ele foi para a formatura do filho mais novo e que estava amarelado, parecia mal, e a esposa que notou isso, ok? E que, segundo eles, ele estava se esforçando para adotar um estilo de vida mais saudável e perder peso, cuidando da alimentação, praticando exercícios. Mas eu volto a dizer para você, às vezes quando a pessoa começa a praticar exercício, começa a se cuidar, o corpo dela ainda pode estar colhendo os frutos de um estilo de vida que não foi saudável até ali. E o fígado, de repente, está com gordura, está intoxicado, está com as enzimas de desintoxicação sobrecarregadas, não está funcionando bem. E aí até uma substância que seria saudável para outras pessoas, entrar e fazer mal para aquela pessoa. Até que se prove o contrário, os hábitos de vida que o Jim tinha quando começou a usar o suplemento podem não ter sido suficientes para gerar um estado de saúde o suficiente para ele poder tomar o suplemento. Ok? E aí, o que dizem aqui é que ele já foi internado com suspeita de lesão hepática, tá? Aí disseram que na tentativa de identificar a causa da lesão, os médicos descartaram imediatamente o álcool, tá bom? Agora, nos últimos 30 anos, ele confessava que estava tomando 6 latas de cerveja por ano e nada de vinho, tá bom? Ou seja, que o álcool não estava muito presente na vida dele. Realmente, por esse relato, a gente pensa que uma intoxicação, uma hepatite alcoólica ou uma intoxicação do fígado por álcool
possivelmente não foi a causa, tá bom? Da necessidade de transplante dele. Agora, a gente também não sabe se uma pequena quantidade de álcool para ele, tá? Por mais que essa quantidade indicada fosse a menor possível pelo que está sendo colocado, a gente não sabe se a carga tóxica intoxicada por a que ele foi submetido ao longo da vida inteira já não tinha deixado um fígado algo intoxicado. Possivelmente por outros fatores, mas tem gente que com pouquíssimas quantidades de álcool pode sentir mal, é mais a minoria, tá? Aí dizem que afastaram a hipótese de ter sido provocada por algum medicamento também, porque ele não estava tomando nenhum na época, mas não disseram quando ele tinha tomado o último medicamento, tá? E por quanto tempo ele estava tomando medicamentos, em qual quantidade também, porque ele pode ter tido uma intoxicação em algum momento da vida que nunca foi limpa adequadamente, tá? Aí que o hepatologista perguntou, algum suplemento sem receita? E aí ele confessou que estava tomando um suplemento de chá verde, porque ele ouviu dizer que ajudava na prevenção de doenças cardíacas. Realmente existem inúmeros estudos comprovando que o chá verde, junto a bons hábitos de vida, em doses adequadas e para pessoas que não sejam hipersensíveis a alguns dos componentes da fórmula, pode ajudar sim em processos de desintoxicação do fígado e na saúde cardiovascular. Existem estudos comprovando, tá bom? O erro do Jim foi se submeter ao uso de suplementos sem acompanhamento médico ou até nutricional, tem vários nutricionistas capacitados, competentes, tá bom? Por quê? Porque qualquer suplemento ou até medicamento tem que ser bem estudado por um profissional de saúde competente, nem todo mundo sabe também prescrever suplementos, e muitas pessoas acham que porque algo vem da natureza, naturalmente vai ser saudável e não vai trazer problemas. Não, gente. Qualquer substância, mesmo que venha da natureza, potencialmente saudável, para algumas poucas pessoas, mesmo que seja saudável para a maioria, pode não fazer bem. Principalmente se os hábitos de vida não estão bons. Coisa que eu explico claramente no icaro.med.br/suplementação. Tá bom? Aí, a matéria que eu estou lendo para vocês diz que a popularidade dos suplementos em geral tem crescido e que eles são vendidos na internet e anunciados como produtos com benefícios antioxidantes, suposta capacidade de ajudar a perder peso e prevenir câncer. Vários suplementos têm comprovação científica de todos esses benefícios, sempre para pacientes onde tenham sido bem indicados, com bom acompanhamento também por exames, acompanhamento por profissionais competentes e que saibam manusear essa prescrição de suplementos, tá bom? Esse é o primeiro fato. E o segundo fato é o seguinte, se aqui estiver falando dos suplementos de chá verde, sim, o uso do chá verde é milenarmente reconhecido e mais recentemente por estudos científicos como benéfico para dezenas de áreas. Tá bom? E ele lembra que se sentia bem mesmo tomando os suplementos, tá certo? E com uma produtividade muito boa, ok? Produtividade cerebral e física, tá? E que a causa presumida da lesão de fígado dele é o suplemento de chá verde. Nada ficou confirmado, tá bom? A causa mais provável foi essa e a mídia já foi em cima dos suplementos. O que eu quero que você entenda sobre suplementos é o seguinte, a maioria dos suplementos é prescrita, quando é bem prescrita, porque o paciente, seja por exames de sangue, seja pelo seu quadro clínico, o ideal é pelos dois fatores, precisava ou precisa daquelas substâncias e que elas não estão vindo da alimentação, ou poderiam ser benéficas. O ideal seria que ninguém usasse suplementos, que a gente tivesse excelentes hábitos de vida e uma excelente alimentação, a ponto de tudo que a gente precisa vir da alimentação. Não só suplementos, mas também fitoquímicos. Então, a matéria, ela acaba confundindo suplementos com medicamentos naturais. O chá verde, ele é um medicamento natural, ele é repleto de substâncias que não são encontradas naturalmente no organismo humano, assim como algumas poucas que são encontradas nos alimentos, sim, e que são encontrados no organismo humano, tá bom? Então, assim, uma coisa é você classificar como suplemento uma substância estranha ao organismo, como o fitoterápico, que é uma substância natural, extraída de plantas, mas que até certo ponto é estranha ao organismo, tá bom? Eu sempre recomendo que os pacientes que usem
medicamentos naturais e até os medicamentos convencionais, que dentro do possível procurem usar o mínimo de tempo, pelo mínimo de tempo possível, né, as menores quantidades possíveis, e para quem vai usar até um fitoterápico regularmente, que dê pausas para o organismo poder, ao longo do tempo, se desintoxicar de algum eventual excesso que entre, tá certo? Muitas vezes as pessoas não observam isso, tá bom? Aí ele disse para a matéria, foi chocante porque eu só tinha ouvido falar sobre os benefícios. Jim, erro seu, que resolveu utilizar um suplemento e que só pesquisou os benefícios. Quando uma pessoa resolve usar um suplemento por conta própria, é bom que ela pesquise efeitos positivos e potenciais efeitos negativos. Ela nem deveria usar por conta própria, que é a automedicação, a autossuplementação. Se optou por fazer isso por conta própria, é importante que veja benefícios e malefícios potenciais também. E ele completa que nunca soube de nenhum problema. Então, erro do Jim, que deveria ter estudado isso. Tudo pode ter benefícios e malefícios. Tá certo? Que aí ele foi internado para poder ver a gravidade da lesão e que, no final das contas, disseram que ele teria dias de vida se não fizesse o transplante hepático muito rapidamente. Ok? E aí, o curioso é que a matéria que eu estou vendo aqui para poder falar para vocês já mostra suplementos claramente de ômega 3, que vez por outra são envolvidos em polêmicas aí na internet, como com potenciais malefícios, mas a gente sabe que ômega 3 é uma das substâncias mais benéficas da história, uma das mais bem estudadas, e que a maioria das pessoas costuma ter carência de ômega 3. Mas aí também vem a qualidade dos suplementos de ômega 3, a dose a ser utilizada, sempre usar junto com bons hábitos de vida, de preferência sob prescrição médica, porque a maioria das pessoas realmente tem carência de ômega 3. Tá bom? Beleza. Aí, a reportagem coloca, por que o suplemento de chá verde pode ser prejudicial em determinadas doses para algumas pessoas? E coloca que os cientistas não sabem ao certo, já que o chá verde é consumido há milhares de anos, tá? E que os suplementos da sua forma concentrada são regulamentados no exterior como alimentos e não medicamentos. Pois é, o chá verde em geral, ele é bem tolerado e é benéfico para a maioria das pessoas, mas é como eu disse para vocês, todo suplemento, todo fitoquímico principalmente, ou suplemento em excesso, pode ser maléfico para algumas pessoas. Daí a importância de se melhorar os hábitos de vida e ter um acompanhamento profissional competente na hora de prescrever e acompanhar o uso. E muitas vezes é necessário que se dê pausas periódicas para o organismo se desintoxicar de um eventual excesso. Tá bom? Aí, a matéria coloca muito bem que testes de segurança específicos normalmente não são necessários para a pessoa começar a consumir. Eu questiono isso. Eu acho que todo paciente, antes de começar a consumir suplementos, deve procurar um médico, tá, ou um nutricionista que saiba lidar bem com os suplementos, que conheça aqueles em especial que pretende passar e se submeter a exames os mais completos possíveis para ver se detecta-se alguma intolerância, alguma alergia, às vezes algum recipiente, não é a substância em si que faz mal, mas outras substâncias químicas que estão dentro da fórmula, que acompanham o suplemento na hora da administração, estão dentro da cápsula e tudo mais, ok? Porque senão pode fazer mal, tá? E aí que um professor da Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte, né, que acompanhou lesões relacionadas a suplementos de chá verde há quase 20 anos, ele colocou que quantidades pequenas de chá verde normalmente não tem problema para a maioria da população, tá? Que o risco maior é para quem consome extratos mais concentrados. Então, Jim, você foi lá, tomou extratos concentrados em doses que a gente não sabe quais foram, tá? E aparentemente por conta própria, e aí o próprio especialista já adverte que não se deve usar extratos mais concentrados de chá verde. Eu estendo essa colocação para quaisquer suplementos mais concentrados, você vai colocar na sua vida sem acompanhamento médico, tá bom? Aí a reportagem coloca que a preocupação quanto ao chá verde gira em torno de um ingrediente potencialmente tóxico, a epigalocatequina 3-galato, EGCG, que é um composto natural com propriedades antioxidantes mais abundantes no chá verde, as catequinas. Gente, a epigalocatequina galato é a principal substância identificada nos estudos como benéfica para o chá verde, e não como a substância mais potencialmente tóxica. Isso até pode acontecer
colocando-se, assim, é a mais benéfica e mais bem estudada e com benefícios mais bem estabelecidos e maior segurança estabelecida em doses terapêuticas, mas que tem um potencial tóxico também, tá certo? Igual, por exemplo, você tomar um remédio, paracetamol, tá? Que está no Tilenol, é o acetaminofeno, o outro nome dele. Quando você toma, você teoricamente lê a bula, seu médico prescreveu, ele está te prescrevendo pelos benefícios. Se acontecer um malefício, é um acidente de percurso, tá bom? Então aqui o raciocínio pode ser estendido aos medicamentos também, porque eu não conheço nenhum medicamento que não tenha efeitos colaterais em potencial, efeitos perigosos, tá bom? E aqui ele está colocando que até fatores genéticos, a forma como os suplementos são usados, né, podem ser parte da série de fatores que poderia levar a uma intoxicação por eles, tá bom? E o especialista lá em intoxicações relacionadas a suplementos de chá verde pontua que muitas pessoas tomam esses extratos para tentar perder peso e que então muitas vezes elas estão sem comer adequadamente. Qual que é o problema disso? Digo para vocês, quando você toma um suplemento sem alimentar-se adequadamente, pode ser que você esteja privando o seu organismo, principalmente seu fígado, de vários nutrientes que deveriam vir da alimentação ou de uma suplementação adjuvante adequada, que o fígado precisaria para poder se desintoxicar, funcionar direito ou até fazer o suplemento funcionar. Então, pessoas que não estejam com bons hábitos de vida, no caso aqui ele pontua a restrição de nutrientes, não deveriam usar vários suplementos, tá? Sem um acompanhamento estrito médico, porque senão elas podem passar mais mal pela falta de condições do organismo de lidar com esses suplementos, tá bom? Aí ele coloca que a partir de estudos que realizaram com animais, que animais em jejum absorvem um percentual muito maior das catequinas, né, do que animais que estariam comendo adequadamente. Ou seja, provavelmente o Jim, como ele falou para os repórteres, né, ele estava fazendo restrições calóricas para poder emagrecer e fazendo bastante exercício físico, que aumenta mais ainda a perda de nutrientes, porque os músculos exercitados naturalmente vão consumir mais nutrientes e que isso pode ter susceptibilizado mais ele aos males de uma substância que normalmente é benéfica para a maioria das pessoas, que são as catequinas, como a epigalocatequino-galato do chá verde. Ok? Aí a matéria resolve bater nos antioxidantes, né? Que os antioxidantes são um grupo de vitaminas e outros compostos que, para muitos, adquiriram propriedades milagrosas e que movimentam um mercado global de 500 bilhões de dólares por ano. Vamos lá. O milagrosas foi colocado entre aspas e me parece uma tendência da matéria jornalística a querer falar que os suplementos têm sido superutilizados como se fossem milagrosos. Alto lá. Volto a dizer para vocês, a maioria de nós, seres humanos, hoje em dia precisa de suplementação. Por quê? A maioria de nós não se alimenta adequadamente ou tem uma carga de estresse e de movimentação e de pedido de nutrientes pelo cérebro e pelo corpo altíssima durante o dia. Tá? Isso faz com que a alimentação da maioria de nós seja francamente insuficiente para nos nutrir ante as demandas da vida atual, tá? De trabalho, de família, de correria, de esportes e muitas vezes de exposição a toxinas, de exposição ao estresse oxidativo aumentado. E aí, realmente, nesse contexto, os antioxidantes, junto a bons hábitos de vida, bem prescritos, bem acompanhados, junto à correção de hormônios, de hábitos de vida, de vitaminas, de neurotransmissores, podem ser muito benéficos, sim, para a maioria das pessoas. Gente, não é porque um caso deu errado que a gente vai cagar na cabeça de toda a suplementação. Não é por aí. Eu conheço excelentes profissionais nas redes sociais que gostam de dizer claramente, com o peito cheio, ninguém precisa de suplementos. Isso está errado. A maioria das pessoas hoje em dia precisa de suplementos, a não ser que você seja aquela pessoa que vá realmente comprar o desafio de ter uma dieta excelente, que supra tudo que você precisa em termos de nutrientes e também de antioxidantes. Senão você vai precisar de uma prescrição racional de suplementos. Tá bom? E aí a matéria explica que os antioxidantes combatem os radicais livres, que são moléculas produzidas em nossas células à medida que as células transformam o oxigênio e o alimento em energia. Ou seja, até respirar gera radicais livres, tá?
E assim, como o oxigênio e a água corroem o ferro e outros minerais, muitos radicais livres podem danificar nossas células, sim. E que Dinah Harman, na década de 50, lançou a teoria de que os radicais livres estimulam o processo pelo qual o corpo envelhece e pode levar às doenças. Então, que os antioxidantes seriam benéficos, e seriam mesmo, tá? Mas alguns cientistas acreditam agora que determinados níveis de radicais livres, eles podem ser benéficos à saúde, e são necessários à saúde. Para vocês terem uma ideia, parte do mecanismo do sistema imunológico de combater infecções passa pela geração local de radicais livres para matar patógenos invasores, bactérias, vírus, fungos, protozoários. Então, a produção de radicais livres em níveis racionais, em níveis fisiológicos e locais, ela é benéfica sim, faz parte dos mecanismos do organismo de combate a infecções, tá? E de causar morte de células programadas, ou seja, células que precisam morrer num determinado local, porque estão disfuncionais, até células tumorais. Agora, que é fato que a maioria das pessoas tem um excesso de produção de radicais livres por aí, isso a gente que faz a prática ortomolecular em medicina, tá? Já reconhece que isso é parte do processo de envelhecimento não saudável e é parte do processo de adoecimento também, ou seja, um processo não saudável. Lembrando que ortomolecular não é uma especialidade médica reconhecida, mas tem o seu valor científico reconhecido até pelo Conselho Federal de Medicina, pela resolução número 2004/2012 do Conselho Federal de Medicina. Eu posso falar isso para vocês com propriedade, porque eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal na gestão de 2008 e 2013, tá bom? E aí, está dizendo aqui na reportagem que o chá verde, ele é consumido com segurança por milhões de pessoas no mundo, mas que menos de 100 casos de lesões hepáticas ligadas ao produto foram registrados no mundo inteiro. Ora, gente, se eu for falar para vocês do número de intoxicações hepáticas causadas pelo paracetamol, que você usa talvez na sua casa como analgésico, como antitérmico, sabe? É muito maior do que isso no mundo inteiro e ninguém parou de usar, ou quase ninguém. Então, esse alarde todo quanto aos suplementos e quanto ao chá verde, ele é excessivo, tá certo? E dizem que uma pesquisa recente da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar concluiu que as catequinas presentes em bebidas à base de chá verde são geralmente seguras, mas quando ingeridas como suplementos com doses de 800 miligramas por dia, que poderiam causar problemas à saúde. Ora, essa é uma overdose. A maioria das pessoas não prescreve extrato mais do que isso para pacientes. Ok? E dizendo que a agência não conseguiu identificar o que seria uma dose segura com base nos dados. Não, gente. Menos de 800 miligramas por dia, a não ser pessoas com uma franca insuficiência, ou que estejam com hábitos de vida ruins, ou com dietas restritivas, é que vai ser mais perigoso. Tá certo? E que aí ele conseguiu fazer o transplante de fígado, né? Que salvou a vida dele, mas que 4 anos depois, ou seja, uma notícia mais antiga, que reverberou agora, que ele ainda tem sérios problemas de saúde, incluindo uma doença renal que pode demandar hemodiálise e até um transplante de rins no futuro, tá? Ele consulta o hepatologista e o nefrologista 2 vezes por ano e convive com a dor abdominal crônica. E que a vida dele era muito ativa, mas que agora é mais sedentária e que luta contra a fadiga. Que às vezes ele precisa trabalhar de casa, que ele precisa deitar por 20 a 30 minutos por dia, que ele está processando a empresa Vitacoste, que vendeu o suplemento de chá verde que ele tomava, tá certo? E que ele espera que coloque uma decisão bem grande no rótulo do produto para que as pessoas saibam antes de comprá-lo. Gente, se colocar essa advertência, seria legal que essa advertência fosse colocada também no rótulo de todos os medicamentos. Aliás, todos os medicamentos deveriam vir com um rótulo grande, com uma advertência do rótulo, principalmente dos efeitos colaterais, antes mesmo dos efeitos benéficos, né? A gente sabe que ninguém vai fazer isso, ok? A empresa comentou que o processo judicial eles estão levando, né? E que eles levam muito a sério a segurança dos suplementos, que defendem a qualidade dos produtos, tá certo? E que ele fez uma reflexão da vida dele e da família, né, que não esperava qualquer perigo, mas que o risco de falência hepática é um risco alto demais para alguém topar. Então, Jim e todo mundo que está escutando agora, seria legal vocês não tomarem mais medicamento nenhum e suplemento nenhum
porque dependendo da dose, dependendo de susceptibilidade individual, da toxicidade até do medicamento, tem medicamentos que têm mais toxicidade do que potencial de ajudar, né? Então, não seria legal mais tomar nada, porque tudo pode lesar o fígado. Então, gente, a gente vê, para concluir, que essas matérias que procuraram colocar os suplementos em geral como perigosos e que procuraram colocar principalmente os suplementos de chá verde em geral como perigosos, foram matérias que foram lançadas essa semana de forma bem sensacionalista e que, assim, cabe a advertência de você não fazer autossuplementação, que você tenha bons profissionais de saúde para acompanhar você. Você deve, sim, é o que eu falo para todos os meus pacientes e para quem me segue nas redes sociais, você deve, sim, estudar sobre saúde, procurar bons sites, boas pessoas para seguir, para poder levar para os seus profissionais de saúde competentes ideias do que você acha que seriam suplementos, vitaminas, minerais, hábitos de vida, hormônios, neurotransmissores, coisas legais, tratamento para a sua saúde, tá certo? Porque o principal interessado pela sua saúde tem que ser você, tá certo? Agora, se você for se preocupar de não tomar nada, mas absolutamente nada, pelo risco de intoxicação, que ainda existe até por alimentos e susceptibilidades individuais de intolerâncias e alergias, que você resolva ter excelentes hábitos de vida e obter tudo que você precisa da sua alimentação, e que seja uma alimentação top blaster, mega, ultra saudável, variada, de preferência acompanhada por um bom nutricionista competente. Se não, possivelmente você vai precisar de suplementos, e que o risco sempre existe de ter alguma intoxicação, mas como vocês viram até pelas divagações das próprias matérias, são riscos relativamente pequenos e que se você fizer tudo certo e sob bom acompanhamento, a chance de resultados positivos é maior do que de resultados negativos. Tá certo? Se você quer ler mais sobre suplementos e aprender mais, inclusive dicas de suplementos bons, para você levar para os seus profissionais de saúde, avaliar para o seu caso, se são pertinentes ou não, eu coloquei vários vídeos para vocês, mas os links que mais chamam a atenção para dicas de suplementos e de como usá-los de forma certa, de preferência sob boa indicação, estão lá no icaro.med.br/feliz2018 e no icaro.med.br/suplementação. Ok? Agora, antes de usar suplementos, eu recomendo fortemente que você acesse o icaro.med.br/saúde, que é o link onde eu coloquei em sequência tudo o que você precisa fazer, contemplando os passos, bem passo a passo, bem gradativo, um real método de saúde para você otimizar a sua saúde. Está gratuito lá no icaro.med.br/saúde, mas vocês encontram esse método também de forma ainda mais didática e mais resumida, passo a passo, no meu livro, que é o Manual da Saúde Definitiva, que está à venda nas principais livrarias, Amazon, inclusive Amazon Online, Leitura, Saraiva, inclusive online, Nobel, tá? E vocês podem comprar lá à distância de qualquer parte do mundo, ou comprar pessoalmente nos lançamentos aí, Brasília, São Paulo, Fortaleza e vários outros que teremos nos próximos meses, mas o livro já está à venda para quem quiser, tá bom? Mas eu já disse para vocês, eu não estou aqui para vender livros. Vocês encontram todo esse conteúdo gratuito lá no icaro.med.br/saúde. Só que como lá nesse link está em vários textos e vídeos, dezenas de horas de vídeos, tem gente que prefere comprar o livro para poder ter uma forma mais resumida, para presentear outras pessoas. Tem gente que gosta mesmo de livro, fica à disposição para vocês. Ok? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e eu só vim aqui hoje para poder passar para vocês algumas dicas e o meu parecer sobre essa questão que saiu na última semana aí, né, nessa semana de 20 de outubro até hoje, sobre os riscos da suplementação, mais especificamente do chá verde, poderem levar ou não à lesão hepática. A coisa não é bem assim como foi noticiada, tá bom? Um abraço, eu atendo em Brasília, Distrito Federal, estou à disposição para atender vocês pelo 61 996467775 ou 32349069, ou pelo e-mail recepção.med@gmail.com, claro que sem o C cedilha e o ATIL, porque é um link de e-mail, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e uma boa semana.